Olá, aluno! Beleza pura? Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas, e vou trazer aqui mais uma dica para elevar o seu nível aí no concurso do MPU, informática, que vai vir aí como uma das matérias básicas importantes para o seu certame. Então vou trazer aqui uma informação que nem sempre você vai ver em outros cursos. Bota aí na tela, vamos falar sobre o arquivo CSV. Antes de corrigir a questão, vamos aqui para o Calc. O Calc ele é um programa de planilha eletrônica que faz parte do pacote LibreOffice e ele está previsto no edital do MPU, o pacote LibreOffice. E o Calc ele é equivalente ao Excel, um programa de planilha eletrônica. Então veja bem, quando a gente vai salvar um arquivo no Calc, que é nós vamos no menu Arquivo, Salvar Como, o formato original de arquivo do Calc é o ODS. Então no Excel a gente aprende que lá é o XLSX, o formato de arquivo, e no caso do Calc o formato é o ODS. Só que nós podemos salvar em outros formatos de arquivo, por exemplo, o arquivo que nós vamos ver na questão, que é o arquivo CSV. O arquivo CSV, galera, ele é um arquivo de texto. Ele é um arquivo de texto separado por vírgulas. Na verdade, essas vírgulas, que também podem ser chamadas na prova de pontos e vírgulas, elas separam as colunas de uma planilha. Vamos ver como isso acontece? Coloca na tela. Eu vou salvar essa minha planilha no formato CSV. Vou chamar aqui de exemplo. Exemplo. E está no formato CSV, no formato de texto. Salvei na área de trabalho. Aí você deve estar pensando, professor, mas para que a gente salva uma planilha no formato de CSV, no formato de texto? É porque salvando no formato de texto, gente, nós estamos tirando exatamente aquela característica vinculada ao programa. Nós estamos criando um arquivo neutro. O que é um arquivo neutro? Um arquivo que não faz parte de programa nenhum. Então ele quer dizer o seguinte, que quando a gente salva um arquivo no formato CSV, fica fácil de abrir ele em outros programas até mesmo de outras categorias, como por exemplo um SGBD. O que é um SGBD? Um sistema de gerenciamento de banco de dados, como por exemplo um programa de e-mails. Então você vai entender o seguinte, que o arquivo CSV, ele facilita o intercâmbio de informações entre um programa e outro. Em poucas palavras aí mais simples, entende-se que o arquivo CSV ele facilita a exportação de dados, o dado sair de um programa para outro sem problema de incompatibilidade. Então coloca na tela, vamos ver como é que ficou esse arquivo CSV. Ó, esse arquivo CSV ele ficou dessa, olha aqui, dessa visualização que eu vou te mostrar aqui. Eu vou abrir dentro de um programa, vamos lá, vou abrir dentro de um programa chamado de Notepad. Olha lá, que é o bloco de notas. Eu vou mandar aqui abrir dentro do bloco de notas para você observar como é que vai ficar. Olha aqui, o arquivo exemplo é esse aí, ó. Perceba que ficou aqui, ó, a coluna produto separado pela vírgula, janeiro separado pela vírgula. Tá vendo? Então o lugar que teria coluna, ele separa por vírgulas. Por quê? Porque qualquer programa entende esse arquivo de texto e saberá que no lugar que tem a vírgula era a separação da coluna. E esse é o objetivo de um arquivo CSV, exportação de dados. Então coloca na sua cabeça, qual é o objetivo de salvar com o CSV? Exportação de dados, intercâmbio entre um programa e outro, tá bom? Coloca na tela então, vamos ver a questão que caiu no Tribunal de Contas aí da Bahia. Ele tem aqui, ó, 2017, ele diz, um arquivo CSV no qual as colunas de um conjunto de dados são separadas por vírgula, pode ser aberta em qualquer editor de texto, já que é um arquivo de texto, ou qualquer planilha eletrônica, já que as planilhas eletrônicas conseguem identificar as colunas do CSV. Então a questão está correta. Perceberam? Uma informação muito relevante e que pode cair na sua prova e uma informação um nível acima, no caso Elevator. Abraço e até a próxima.